primeira reforma que o governo Lula deveria realmente focar é uma reforma administrativa ampla e significativa. Uma reforma administrativa, em primeiro lugar, é uma questão de justiça no Brasil. Nós temos cidadãos no Brasil que são de primeira e de segunda classe. Enquanto no setor privado nós temos determinadas regras, determinadas condições, a gente tem condições completamente diferentes no setor público. Na prática, na média, segundo um estudo do Banco Mundial, cada funcionário público com a mesma qualificação, com o mesmo tempo de experiência, exercendo a mesma função, ganha na média 2 vezes o que uma pessoa fazendo a mesma coisa na iniciativa privada ganha. O que obviamente não é justo, porque o que paga o salário desses funcionários públicos são os impostos que todo mundo, e a grande maioria está na iniciativa privada, paga. Em segundo lugar, e esse sem falar de casos extremos de privilégio, como o que a gente acabou de ter agora. Por exemplo, a gente acabou de ter uma decisão que não apenas, que é o quinquênio, que não apenas a cada 5 anos juízes federais têm um benefício adicional de 5% do seu salário, mas isso foi uma decisão retroativa que faz com que na prática, retroativa a 2006, que faz com que na prática esses juízes vão receber até R$2 milhões a mais. E isso deixa claro uma outra coisa, que o desafio fiscal que o governo recebe vem de um excesso de gastos públicos e de gastos públicos de péssima qualidade. Em particular, um outro estudo do Banco Mundial mostra que de todos os programas sociais brasileiros, que se eu não me engano são 17, apenas 2 de fato merecem ser chamados de sociais, porque eles beneficiam mais os mais pobres do que os mais ricos. Os outros 15, a gente tem mais gente entre os 20% de renda mais alta no Brasil sendo beneficiado pelo projeto chamado de social do que entre os 20% mais pobres. Portanto, eu chamaria a grande maioria dos chamados programas sociais brasileiros, eles são antissociais. Isso é um dinheiro que não tem por que ser gasto. Então, o fato é, se a gente fizer uma boa reforma administrativa, se acabar com esses programas absurdos, se acabar com privilégios que não deveriam existir, haveria dinheiro para, primeiro, manter sim o equilíbrio fiscal e, com isso, conseguir atrair mais investimento, gerar mais emprego no Brasil, gerar mais crescimento econômico, acelerar a economia brasileira, melhorar todo o estado da economia brasileira. Em segundo lugar, ainda sobraria dinheiro para a gente conseguir reduzir imposto. Sem isso, se a gente começa pela reforma tributária, saindo do princípio que o que a gente precisa é arrecadar mais para cobrir gastos que parecem crescer sem fim, a gente vai acabar penalizando ainda mais quem produz no Brasil. O resultado disso aqui vai ser um processo onde produzir no Brasil fica muito caro e aí grande parte da produção deixa de acontecer no Brasil, a gente traz os produtos de fora e as pessoas perdem o emprego. Segundo lugar, quem consome acaba pagando por produtos muito mais caros no Brasil e isso piora a qualidade de vida de todos os brasileiros. Então, é exatamente por isso que essa deveria ser a primeira reforma, que basicamente se a gente reduz gasto, a gente cria a condição de fazer uma boa reforma tributária que deveria ter os seguintes princípios. Primeiro, reduzir a carga tributária total. Segundo, ser mais justa, porque no Brasil a gente tem uma situação maluca que é pobre paga mais imposto do que rico, porque a gente concentra muito imposto sobre consumo no Brasil. E como toda a renda do mais pobre é gasta em consumo, toda ela paga imposto sobre consumo. O mais rico tem uma parte da renda que é poupada e não paga imposto sobre consumo. Na média, quando a gente soma todos os impostos, os mais pobres pagam mais impostos no Brasil. Isso é um absurdo, precisa acabar. Como é que a gente faz isso? Menos imposto em cima de consumo e mais imposto em cima de renda. Agora, fazer isso não deveria significar, mais uma vez, um aumento da carga tributária total, até porque se a gente reduzir imposto em cima de produção e de consumo, a gente vai ter uma economia mais competitiva, vai produzir mais no Brasil, gerar mais empregos, isso, mais uma vez, fortalece toda a economia brasileira.